Oi de novo. Agora eu vou falar especificamente sobre os sons de algumas letras. Então, no inglês, por mais que o alfabeto seja praticamente a mesma coisa, claro, existem outras letras que a gente não usa no português, como o W, o K, o Y, a não ser alguns nomes, os sons das letras são bem diferentes. Por exemplo, vou começar com o A, né? Quando a gente vê o A, a gente fala A em português. Em inglês não é A. Existe uma palavra que é o A, mas não é A, é A. Bem diferente, português A, inglês A. Então, por exemplo, quando você for falar um carro em inglês, você não vai falar a car. Você vai falar a car. A car. Ou, se você falar devagar, você vai falar a car. O A vira a car. Não é é a car. E se você for falar rápido, né? I have a car. Aí você fala a car. Então, são sutis diferenças. Começa com as letras, não é A, E, I, O, U. É A, O. Então, os sons das vogais mesmo já mudam. Agora, as consoantes são ainda mais interessantes, porque você vê um P, um B, você pensa, P, B, você vê um P, por exemplo, você vê escrito em inglês prato, plate. Você pensa assim, plate, né? Mas o plate, mas não é. Por que não é? Primeiro, porque o P em inglês não é P, é P. P. Existia até um jeito interessante de saber se você estava pronunciando corretamente ou não o P e o B. Então você teria que pegar um papelzinho, deixa eu desligar o ventilador, um papelzinho, colocar na sua frente assim e falar P e B. Em português, P, B. Em inglês, P, B. P, P. Na verdade é assim, né? Então, deixa eu falar assim. P, B, P, B. B, B. Pog, pole, paper. Então o papelzinho tem que mexer, porque não é só o som do P, é um P. É como se você fosse uma tosse. B, P. É como se fosse é muito mais de dentro, em vez do P e B. Em português é muito mais aqui, em inglês é muito mais aqui, tá? Então P e B são os principais, assim, acho que é bem claro, né? O P, você fala paper, pole, park, enquanto o B você vai falar broom, baby, ball, não é? Entendeu? E além disso, eu já falei alguns exemplos aí de outras consoantes. No caso, por exemplo, eu falei B, P, o mesmo coisa com T, né? Tate, tact, em vez de T. Em vez de T é T. Em vez de T, em português é tá, tá. Em inglês é ta, ta, take. Além disso, você também tem diferenciações das pronúncias do M e do N. Principalmente no final do som. Por exemplo, em português, você fala AM, você fala ou É meio, o som nasal é em inglês, o AM, você tem que falar o M como um M, é E o N também, em vez de ser AN em português, fica em inglês fica an. Você tem que falar o an. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, quando você está lendo, existe um bairro em Londres chamado Camden. E eu vi muitos brasileiros falando Camden. E nenhum inglês ou nativo de outra língua vai entender o que você está dizendo quando você fala Camden. O nome do bairro é Camden Town. E o brasileiro vai falar Camden Town.
Esse é um exemplo bem característico, onde você fala errado no início, que é k, em vez de k. O come, que é o M, os brasileiros falam can, e o den é falado den. Camden. E o brasileiro fala Camden. E o town, que é town. O brasileiro fala town. Então, nessa palavra, nesse nome desse bairro, você já vê vários vícios de linguagem e de pronúncia do brasileiro. Também existem outros sons que não existem no português, né, na língua portuguesa. Por exemplo, o TH do inglês, que é o famoso TH do thank you. Pela dificuldade da falta de conhecimento do som, o que a pessoa faz? Tenta aproximar o som que ela está ouvindo do som mais parecido que ela conhece. No caso do thank you, os brasileiros tendem a substituir esse TH pelo F. Os alemães e os franceses tendem a substituir isso pelo S, então fica thank you. O brasileiro fala thank you, enquanto qualquer variação do TH está errada. TH é um som que você fala. Existem duas formas principais de você falar o TH, dependendo de onde estiver na palavra, né? Uma forma é o TH fazendo thank you. Aí você não precisa fazer, eu falo, se você não conseguir fazer esse som de outra maneira, faça assim, botando a língua para fora e fazendo isso, que você vai falar certo. Depois você vai acabar acostumando e conseguindo fazer esse som sem fazer com tanta força. Então você vai falar thank you. E existe também o TH meio the. Então é o e o the. O THE, que é o artigo definido, que é the. Então, the car, the house. Por exemplo, você vai falar o the. Não é the, não é de, não é da house, tá errado. The house, não. The. Tanto thank you ou the. São as variações da pronúncia do TH. E você tem que treinar. Mas, por favor, se você quer corrigir essa pronúncia, pense que não é o F. Não tem nada a ver com F, não tem nada a ver com S. E é melhor você falar com a língua, meio metro de língua para fora, do que você falar errado, na minha opinião. Porque é normal você, quando está tentando aprender, você tentar exacerbar aquele som para que você consiga fazer isso de uma maneira mais correta. Então, thank you. The explanation is done. Então, eu falei mais cedo sobre a palavra plate, quando eu estava explicando o som do P, né? Fazer P. Então, eu falei plate. E outro vício é esse T, quando, nesse caso do plate, o T no final. Muitos brasileiros falariam plate. Porque a gente, no português, não fala tatetitotu. Na verdade, até que os nordestinos falam de uma maneira próxima do inglês, que é o tatetitotu, no Rio, no Sudeste e em outros lugares também. Você fala-se assim. Então, tatetitotu, na verdade, o som do T fica ta, te, ti. Na verdade, deveria ser ti, porque quando fala t, o som, o fonema é diferente do ta. Do TA é t. E no TI não fica t, fica t. Fica como se fosse um tchau, sabe? Aquela coisa do TCH. Tch. Então, há várias palavras em português que o I, por exemplo, como se tem, fica tch. Tio, não se fala quase tio, é tio. Então, muitas vezes, quando você vê uma palavra em inglês,
você tenta adaptar e fala da mesma forma como você falaria em português. Por exemplo, no caso que a gente viu no final, esse plate, muitas pessoas falariam plate, porque estão acostumadas a falar o T com som de t. No caso de equipe, team, muitas pessoas falariam team, como se fala time em português. Mas o T em inglês é diferente, não é ti, não é time, é team. Então é bem diferente. Então você tem que prestar atenção a esses detalhes para poder falar a pronúncia correta. Outro exemplo eu tenho palavras comuns e que a gente está sempre falando errado. Gato, cachorro, são uma das palavras primeiras que você aprende em inglês. E muitas pessoas falam o quê? Gato, o certo é cat, e cachorro é dog. E muitas pessoas falam cat, dog. O que tá errado aí? 1000 coisas. Mentira, algumas. Primeiro, em relação a cat, que falam cat. O C é K, não que. Então é cat, e não cat. Segundo, não existe, depois do T, não existe som de nenhuma vogal. Então não é cat. Não tem I no final. Esse T é mudo, então é cat. É uma vogal só, é uma sílaba só, cat. E não cat, I, não existe assim no final. A mesma coisa para cachorro, dog. Então não é dog, é dog, não dog. O D não é D, não é D de dog, é dog. E o G é G, não G. Não é dog, é dog. Tá bom? Última pronúncia de algumas letras é que às vezes você lê aquela letra, então você imagina que o som seja aquele, como seria em português. E não é. Por exemplo, quando você fala other e another. Você escreve o other como O-T-H-E-R. E o brasileiro fala O, que começa com O, então fala other. Ou no máximo other, né? Other. E não é O. Você lê O, mas é other, another. Então, você tem que corrigir isso aí, tá bom? Gente, eu não tô seguindo nenhuma ordem específica, mas... sim! A empresa do telefone, né, sem ser a Apple, um telefone famoso aí no Brasil também, é a Samsung. E o certo, a pronúncia é Samsung. Não Samsung, é Sung. O exemplo específico do som do M que eu falei antes, que o M tem aquele som nasal e o brasileiro fala san, como se fosse S-A-T-U, san. E não é sam, com M no final. Então você tem que pronunciar esse M, Samsung. E não sung, porque o U e o N não é é em inglês, né? Samsung. Nesse caso, como no inglês não é Samsung, como deveria ser, fica Samsung. Mas eu estou falando da pronúncia especificamente do M e do N. Um exemplo típico, e o último que eu vou dar, é o L. Né? O L no português, quer dizer, a não ser no sul, por exemplo, em que os gaúchos pronunciam L, né? Eles não falam sol, eles falam sol. Quer dizer, meu pai gaúcho, ele fala sol. O L no inglês, ele tem que ser pronunciado com L longo. Então não é, por exemplo, a palavra Paul, nome da pessoa, Paul, não é Paul,
pou, porque o L a gente tenta fazer o som de U, como a gente faz no português, como sol. Fala sol, não. O inglês, no inglês, você pronuncia o L com som de L, não com som de U. Então, fica pole. All. O que mais? All, pole. Enfim, o L no final do som, ele tem som de L, não som de U. Então, hell, não hell. Hell. Então, lembra de colocar essa língua lá em cima para falar esse L. O L não é L, é L. Tá? Não é o mesmo som do L que você está acostumado no português. Então, eu finalizo aqui essa primeira aula para correção dos vícios de linguagem de nós brasileiros. Eu me incluo também porque eu tenho que constantemente rever esses pontos enquanto estou falando inglês, para que a gente sempre consiga pensar antes de falar. Porque muitas das vezes a gente simplesmente fala como a gente está no automático, entendeu? Como a gente está acostumado a falar. E não é para ser assim, porque você tem que recomeçar e reavaliar cada letra, o som de cada letra, se a sua pronúncia está correta, e aí sim começar a falar dessa maneira. No início, com força, né? Aquela coisa de você tem que se forçar e se policiar. Depois, fica natural. Eu juro. Então, por favor, coloque seus comentários, suas dúvidas, suas críticas aqui embaixo. E eu vou tentar esclarecer se puder, ou fazer outros vídeos. De qualquer maneira, eu espero que nessa primeira aula eu tenha conseguido esclarecer algumas das questões básicas de pronúncia de alguns fonemas, eu chamo de sons para ficar mais fácil, em inglês, se você tem o hábito, né, do português, carrega o hábito do português. Então tá, então até a próxima aula, em que eu vou falar mais sobre alguns outros vícios de linguagem. Vou dar continuidade a algumas palavras e expressões, tá bom? Um beijo e obrigada. Thank you.